Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas ao povo não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que está lá no capítulo 6, versos 9 e 10 de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Até aqui, todo esse contexto aqui, ele é extenso, porque Jesus vai contando várias parábolas, mas nós queremos aprender algumas coisas importantes. Amém? Estamos aqui aprendendo e falando sobre ser discípulo de Jesus e a recompensa que isso traz. E quando você lê as Escrituras, você vê que Jesus trazia algumas coisas diferentes aos seus discípulos, coisas que ao povo não era dado, mas aos seus discípulos era trazido. E o Senhor Jesus, ele está ali na praia e se reúne uma grande multidão para ouvir Jesus pregar. E Jesus vai pregando, vai ensinando, vai falando. E aí Jesus fala de um barco, que é o barco de Pedro. Jesus entra num barco, se afasta da praia e prega para a multidão. E esse diálogo aqui, que se passa a partir do momento que Jesus conta essa parábola, a partir do versículo 10, esse diálogo é no barco de Pedro. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: por que você fala ao povo por parábolas? E aí Jesus começa um diálogo com eles. E aí Jesus responde aos discípulos: por que o Senhor está falando ao povo por parábolas? E aí Jesus responde aos discípulos: porque a vocês, que são meus discípulos, foi dado o entendimento da palavra, o entendimento dos mistérios do reino de Deus, mas ao povo não. Então, conforme Jesus foi ensinando aquela multidão que estava lá, Jesus começou a perceber que aquele povo estava ali lhe ouvindo de forma não a querer ouvir e entender o que ele estava dizendo. Você vai pegar todo esse contexto aqui e você vai ver quando Jesus, por exemplo, multiplica os pães, e aí o povo come, se satisfaz,
E no outro dia o povo encontra Jesus de novo. Está lá em João capítulo 6. E aí Jesus diz assim: eu sei porque que vocês estão aqui. Não é por causa dos milagres que vocês viram eu fazer, mas é por causa do pão que vocês comeram. Vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês vieram aqui porque tem comida. Vocês vieram aqui porque não tem que se preocupar. Vocês vieram aqui porque vai ter pão de novo, de graça, para todo mundo. E vocês vão ficar batendo papo, e vocês vão fazer uma roda de chimarrão, e vocês vão contar causo. Vocês transformaram a reunião comigo num evento social. É por isso que vocês estão aqui. Não é por causa de algo espiritual. E é nesse contexto que Jesus começa a ensinar esse povo do barco de Pedro. E aí eles perguntam: mas por que você começou a falar parábolas? Aí Jesus diz: porque a vocês vai ser dado o entendimento dos mistérios. E aí Jesus diz: e aquele que tem, mais será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Aquele que não tem o quê? Aquele que tem o quê? Aquele que tem o entendimento dos mistérios do reino. Aquele que tem o entendimento da palavra, a este mais será dado. Mas aquele que não tem o entendimento, aquele que não entende a palavra, até o entendimento que teve vai ser tirado. E aí Jesus diz o porquê que esse povo que ouvia ele não compreendia, não entendia, não recebia sua palavra. Ele diz: dele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês não entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Jesus mostra aqui o motivo pelo qual ele começou a contar parábolas as quais as pessoas não compreendiam. Porque de má vontade ouviram com o seu coração. O coração deles se tornou insensível à palavra de Jesus. Desprezar a palavra de Cristo é desprezar a presença de Deus. Marque isso aí. Desprezar a palavra é desprezar o próprio Deus. Nós aprendemos ontem que a lâmpada de Deus é a palavra. Quando a palavra vem, acende-se a lâmpada e Deus pode ver o seu coração e você pode ver o coração de Deus. É a palavra que faz esse elo entre você e Deus, entre Deus e você. Você não pode ver a Deus, você não pode ter comunhão com Deus, você não pode andar na presença de Deus sem a palavra. Meu irmão, você pode orar 10 horas por dia, você pode subir monte, você pode jejuar, sem a palavra no teu coração, a luz está apagada. É o entendimento da palavra, Kika. É o entendimento da palavra que traz luz à comunhão com Deus. É entendimento do que Cristo ensina que conduz você a andar na vontade de Deus. Quanto mais você está na palavra, mais Deus está presente. Quanto menos na palavra, menos Deus está presente. Aleluia. Então Jesus diz: o coração deles se tornou insensível à palavra. Eles estão me ouvindo de má vontade. Eles não têm zelo pela palavra. E aqui eu quero que você compreenda algo. Nós vimos ontem que amar Jesus é obedecer sua palavra. E que a presença de Deus vem quando eu obedeço a palavra. Agora eu preciso ouvir a palavra com o meu coração. Então, você precisa aprender a preparar o seu coração para ouvir a palavra. Porque
Quando nós temos alguma coisa nesse mundo que a gente quer ir, o que a gente quer fazer, a gente se prepara. Se você vai numa festa, você vai num casamento, você faz todo um preparo. Se prepara, cria uma expectativa, você gera algo no seu coração a respeito daquilo, porque é uma coisa legal, uma coisa que você vai gostar. Quando você vai fazer um trabalho, alguma coisa na sua empresa, ou você como funcionário, e você quer ter êxito naquilo, você se prepara. Quando você tem um sonho de ser um médico, advogado, engenheiro, ou você quer ser um empresário, você se prepara, você estuda, você cria uma expectativa acerca daquilo. Por que que com a palavra nós fazemos diferente? A religiosidade nos engana e engana o povo durante muitos anos, fazendo as pessoas tirarem o foco, a ênfase da palavra de Deus. E as pessoas começam a focar em tudo que é coisa, nos eventos, naquilo que chama a atenção delas. Mas quando chega o momento da palavra de Deus, o coração das pessoas está tão cheio de outros objetivos, está tão cheio de outras coisas, está tão cheio de preocupações consigo mesmo, está tão cheio de ganância, ansiedades da vida, está endurecido como terreno pedregoso, está cheio de espinhos, de mágoa, de ódio, de raiva, de preconceito, de problemas com as pessoas, de divisão, cheio de espinhos. Ou o coração da pessoa está à beira do caminho. O caminho da palavra é esse, mas ela está lá, à beira do caminho, procurando alguma coisa. O corpo está presente, né? Mas a mente está morta para a palavra, a mente está divagando, a mente está pensando no dia de amanhã, está pensando nas contas para pagar, está pensando na comida que tem que comer, está pensando em outras coisas, está à beira do caminho. E aí Jesus diz que vem Satanás e tira a semente lançada. Quando nós ouvimos a palavra de má vontade no coração, nós estamos desprezando a presença de Deus. Amém? Então, o que nós temos visto ao longo desses anos é que as pessoas, elas são movidas por um contexto emocional. E elas se envolvem com aquilo que é emoção. Mas na hora da verdade, na hora que Deus vai vir, na hora que o Espírito vai se mover, na hora que o canal da presença de Deus se abre, as pessoas desprezam. O meu coração precisa parar e ouvir o que Deus tem a dizer. E é assim que a gente faz na oração também. A pessoa vai orar, e ela ora, 1 hora, e ela fala dos problemas, fala do vizinho, fala da mãe, do compadre, reclama do pastor, né? Pastor Emerson, obviamente, reclama da vida, chora as pitangas, fala com Deus o tempo todo, e sai dali sem Deus falar com ela. Agora, o que é mais importante? O que você está falando, o que Deus tem para falar? O que Deus tem para falar. Então nós não fomos ensinados a identificar a presença de Deus. A presença de Deus vem quando Deus fala. Então Jesus estava falando e Deus estava se fazendo presente. Mas aquilo que Jesus falava não era recebido com o coração, não era recebido com carinho, com zelo. E uma das coisas que eu aprendi foi entender que aquilo que a gente faz para Deus. Porque se você focar nas pessoas, você abandona. Você desista, você larga a mão. Porque ao longo do tempo, eu sempre acreditava, não,
quando a gente trouxer a verdade, quando a verdade vir, as pessoas vão mudar, elas vão receber, elas vão caminhar, elas vão acolher aquilo e vão dizer: meu Deus, isso é o que eu buscava, isso é o que eu precisava, minha vida não é mais a mesma, eu quero aprender isso, eu quero me envolver com isso, eu quero andar atrás disso, foi o que eu sempre busquei. Mas aí, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas já não busca mais a verdade. E que principalmente essa geração, na sua maioria, jovens, adolescentes, estão fascinados com aquilo que não é a presença de Deus. E quando você traz um ensino, por exemplo, como o de ontem, que é um ensino para mudar a história da tua vida, que é um ensino para você dizer: digo sim ao meu chamado e não me preocupo mais com nada. Aí as pessoas dizem: ai, que maravilha, olha, que palavra, hein? Glória a Deus, né? Sim, e daí? E daí? As pessoas saem e não meditam nisso, não pensam nisso, não ficam refletindo, chegam em casa antes de dormir e deitar e começam a pensar: meu Deus, o Senhor vai salvar minha família, o Senhor vai mudar a vida deles, eu quero ser teu discípulo, Senhor, aonde eu estou te desobedecendo, aonde eu estou errando, aonde, o que eu preciso mudar, porque eu encontrei uma verdade, eu encontrei uma palavra, eu encontrei a tua presença, eu encontrei algo que entrou dentro do meu coração, eu preciso disso para viver, porque eu quero, Senhor, a tua presença é tudo que eu quero, a tua presença é tudo que eu busco, é o Senhor que eu estou buscando, é o Senhor que eu amo acima de tudo. Mas aí quando vem a palavra para mostrar isso, a reação da maioria das pessoas é normal. Mais um ensino, mais um seminário, mais um livrinho. E chega uma altura da vida da pessoa, passa 10 anos, 5 anos andando e nada muda, e a pessoa diz: não adianta, eu já fui na igreja, eu já ouvi a palavra. Sabe quem que foi meu mestre? Pastor Edmar. Não resolve. De má vontade ouviram com o seu coração. O seu coração se tornou insensível à realidade que a palavra está trazendo. E aí, gente, eu vejo uma geração toda, e muitos aqui deste ministério, desta igreja, vocês me perdoem, como diz o apóstolo Paulo, perdoem-me a insensatez, mas você não vai encontrar em outro lugar o entendimento que você está achando aqui. As igrejas por aí têm que rodar e trazer gente de fora e gastar muita grana com um pregador renomado, com um cantor famoso, para trazer algum movimento nas suas igrejas. Porque os líderes deveriam ter algo novo, divino para o povo, e não tem mais. Mas a cada seminário aqui, a cada culto aqui, a cada programação aqui, sempre há algo novo de Deus para a sua vida. Porque nós não nos contentamos em parar onde estamos enquanto a vida não for mudada, enquanto pessoas não forem salvas. Tem uma multidão para ser alcançada nessa terra. Agora, o que eu vejo? Ao invés de você absorver tudo isso, grudar, pegar tudo isso, agarrar no teu coração e dizer: eu vou aprender isso aí, eu vou andar com quem Deus está usando, eu vou aprender com quem Deus está falando, eu preciso disso, cara, essa é a presença de Deus, isso é o que eu busco. Não. Aí eu vejo jovens e adolescentes fascinados
fascinados com cantores, fascinados com pregadores, fascinados com gente que não tem fruto no seu ministério. Não, mas é que o cara canta, o cara apavora, o cara é lindo, mas nós também somos. Não, nisso aí você não pode. Nisso aí você não. Se for por beleza, né? Quem está me entendendo? Aí você despreza, porque você aprendeu que presença de Deus é a performance que você vê. Não, se o fulano fechar os olhos e disser, é tudo verdade. Ainda que não tenha um fruto para apresentar, não tenha um prodígio para mostrar, ainda que não tenha uma revelação da palavra para trazer, ainda que viva só de fantasia, e só de fotografia e de redes sociais, mas as pessoas se fascinam com isso. Se o teu coração desprezar a palavra, você não receberá entendimento. O coração está fechado para a verdade, então a semente vem, mas não fica. A semente é lançada, mas não fica. E é isso que Jesus está dizendo. Agora, sabe o que alegra? O que, pastor? É que fizeram isso com Jesus. Aleluia. Mas não precisa ser assim com você. Quando você ouve a palavra, ela é a coisa mais importante que você está fazendo no teu dia. Abra o seu coração para ela. Ouça essa palavra. Acolha ela no teu coração. Pense sobre ela. Porque ela traz a presença de Deus para a sua vida. E Jesus está dizendo isso para os discípulos. O coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, se o coração deles não tivesse endurecido, se o coração deles não tivesse fechado para a minha palavra, se o coração desse povo fosse sensível à minha voz, seria o contrário. Eles veriam com os olhos, ouviriam com os ouvidos e se converteriam. E eu os curaria. A intenção de Jesus era curar aquele povo, libertar aquele povo, transformá-los, trazê-los para a presença de Deus. Mas o coração deles estava desprezando aquilo. Então Jesus diz: a vocês que estão aqui andando comigo, a vocês que escolheram ser meus discípulos, a vocês que decidiram acolher minha palavra no coração, a vocês que decidiram andar comigo, a vocês que escolheram respeitar o que eu digo, crer no que eu ensino, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino. Mas aqueles que desprezam com o coração, a esses não foi dado não. A esses o reino está fechado. Eles estão andando no escuro. Andando no escuro. Agora Jesus diz no 16: felizes são os olhos de vocês, discípulos, porque veem, a luz acendeu, vocês estão vendo. Felizes são vocês e os ouvidos de vocês, porque vocês estão ouvindo. Pois eu lhes digo a verdade, rapaziada, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos profetas, muitos justos, muitos homens e mulheres de Deus,
queriam ter nascido nessa geração, queriam estar aqui nesse barco, no lugar de vocês, para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Por isso vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. E aí Jesus explica para eles o significado da parábola. Aí Jesus diz: o semeador semeia a palavra. E uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu entre os espinhos, mas uma parte dela caiu em boa terra, e deu uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aleluia! Essa é uma parábola para os discípulos de Jesus, é a mais importante delas. É a mais importante delas, porque a partir dela você entende as outras. Aí o que Jesus está dizendo? Que aquele povo da beira do caminho, no terreno pedregoso, dos espinhos, é esse povo que ouviu de má vontade. É esse povo desse terreno aí. Agora note algo interessante. A responsabilidade de onde cai a semente é de quem semeia. Mesmo Jesus conhecendo o coração daquele povo, mesmo Jesus sabendo a condição que estava o coração deles, Jesus semeou do mesmo jeito. Jesus olhou e viu: aquele ali é um cara que não está nem aí para nada, mas eu vou semear do mesmo jeito. Porque uma parte dessa semeadura caiu em terra boa. Aleluia. E essa que caiu em terra boa vai produzir, vai frutificar, vai multiplicar, vai ter muita semente aí. E semente é a palavra. E Jesus diz para os discípulos: a quem tem o entendimento da palavra, mais será dado. Mais será dado. É a colheita, é o 100, é o 60, é o 30 por um. Mas aquele que não teve o entendimento, aquele que de má vontade ouviu, aquele que desprezou com o coração, até o que eu lancei vai ser tirado. Agora o que Jesus está ensinando aqui? Ele está falando a respeito da colheita, da recompensa, do poder da palavra de Deus. Porque aquela semente que ele lançou e que caiu à beira do caminho, ela daria uma colheita de 100 por um, Fábio. Aquela semente que ele lançou que caiu em terreno pedregoso, daria uma colheita de 60 por um. E aquela semente que ele lançou e caiu entre os espinhos, daria uma colheita de 30 por um. Mas porque eles desprezaram a palavra, aquela que caiu em terra boa receberá a colheita que os outros rejeitaram. Porque toda palavra que sai da boca de Cristo nunca voltará vazia. Você já leu isso na Bíblia? A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito para o qual eu a designei. Jesus estava pregando lá dentro do barco, e aquela palavra iria dar fruto a 100 por um, a 60 por um, a 30 por um. Havia poder naquela palavra de multiplicação, de fazer o que precisava ser feito na vida das pessoas, de operar milagres, de fazer maravilhas, de mudar caráter, de fazer eles se converterem. Mas porque o coração deles endureceu, porque o coração desprezou a palavra, outro recebeu a colheita no lugar dele. De tal forma que aquele que tem, mais terá. Mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Porque a semente da palavra produz em qualquer solo. Ela é poderosa, não interessa o que está dentro do coração da pessoa. Pode ser endemoniado, pode ser
virado numa desgraça. Se ouviu a palavra e a recebeu, vai receber milagre. Agora, se despreza a palavra, outro receberá aquela recompensa, porque a palavra não vai voltar vazia. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos é que Ele não se preocupa com isso. Ele não fica magoado porque estão desprezando sua palavra, porque se encontrar uma terra boa, ali terá semente suficiente. Ali haverá multiplicação da palavra, multiplicação do entendimento. E aí, vai chegar o dia em que vocês semearão de novo nessa gente aí que está desprezando a palavra hoje. Você é discípulo de Jesus? Quando você ouve a palavra e discerne, entende, traz para o teu coração, ela começa a multiplicar o teu entendimento. Você começa a entender mais, e você vai mudando teu coração, vai mudando tua vida, vai mudando tua maneira de ver as coisas, vai mudando a tua maneira de ministrar, vai mudando a tua maneira de pregar, vai mudando a tua forma, a maneira, as coisas, tudo começa a mudar. Porque aquilo que os outros estão desprezando, você está recebendo. Então, não me preocupo, não nos preocupamos, porque se 500 pessoas não quiserem, e tiver 2 que queiram, aquilo que as 500 rejeitaram, esses 2 vão colher. E aí você diz, nossa, mas é que o fulano lá é especial, né? Você veja, né, como que ele mudou, que ele cresceu, como que está frutificando. Não, é que ele é especial, né? Ninguém é especial. É que quando você despreza a voz de Deus, a palavra de Deus, quando você ouve uma direção no coração e não dá conta, não se importa com aquilo, fica aí preocupado com o teu dinheiro, fica preocupado com o teu nome, com a tua fama, com o teu status, fica preocupado em aparecer. Quando você não dá ênfase à palavra, quando ela não é prioridade, quando o amor a Cristo não está acima de todas as coisas, a colheita vai para outro. E aquilo que você desprezou, outro colhe. Porque está focado na palavra, está na presença de Deus. E aí era para uma grande multidão crescer, mas só cresce 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai deixando todo mundo para trás. Por quê? Porque de má vontade ouvimos com o coração. Só por isso. Tem a ver com o estado do nosso coração. Você pode ter tido o pior dia da tua vida. Quando você entrar nesse lugar, você diz, Senhor, a partir daqui eu não aceito essa perturbação no coração, porque eu vou ouvir a tua palavra. Senhor, eu estou muito chateado, estou muito magoado, na verdade estou com bastante ódio daquela pessoa. Mas tira isso, Senhor, porque eu quero ouvir a tua palavra. É por causa da palavra. Você consegue entender? Não é por causa de você. Aí você vem aqui para a igreja magoado com o teu pai, com a tua mãe. E você vem aqui, Senhor, o meu pai, a minha mãe, o meu marido me magoou. Ele não me elogiou essa semana. Aliás, se não elogiou, né, à noite. Porque as coisas lá em casa,
Porque o negócio, aí você vem conversando com o teu problema. Meu Deus, o Senhor tem que me dar uma solução, o Senhor tem que fazer alguma coisa, e você está ali, perturbado, angustiado, nervoso, com raiva, decepcionado, triste, abatido, abalado. Ei, peraí. Agora chegou a hora mais importante. Por causa da tua palavra, Senhor, tira isso do meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero que o meu coração esteja fechado à tua palavra. Mas nós estamos vindo com o foco errado. O foco é Jesus, o foco é a palavra. Nós estamos vindo com foco nos nossos problemas, com foco na dificuldade. Fique tranquilo, se a palavra de Deus é pregada aqui, Ele vai resolver essa situação para você. Você não precisa se preocupar com isso. A sua preocupação tem que ser em ouvir a palavra, porque na palavra Deus vem. É na palavra que a voz fala com você. Eu me lembro um dia que eu cheguei no culto, e quarta-feira, o pastor Kleber estava ministrando. Gente, aquele dia estava uma angústia no coração, e eu estava falando com Deus, Senhor, não adianta. Como é que vai ser? Eu não tenho condição. Eu não tenho condição de passar esse teu poder, essa tua palavra para as pessoas. Eu sou falho, eu fraquejo, eu erro. O Senhor tem certeza que vai dar certo? Porque o Senhor pode levantar quem o Senhor quiser. E aí, chegou o momento da palavra, esquece, deixa isso para lá. Agora, é focar no que Deus está falando. E aí o pastor estava pregando, e ele pregou sobre Maria, quando o anjo aparece para ela e diz para ela, você vai ficar grávida. E aí ela diz, mas como é que vai ser isso? Se eu sou virgem, eu nunca tive relação com José, nós nem casamos ainda. E aí o anjo disse para ela, virá sobre ti o Espírito Santo. E naquela hora o Senhor respondeu à oração. Virá sobre ti o Espírito Santo. Fique tranquilo, é uma obra do Espírito. Pronto. Agora se você vem ali e fica com aquela angústia, não, porque eu vou resolver meu problema, eu sou bom demais, eu sou bom demais, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou lá, eu vou fazer tal coisa, eu vou ler tal livro, eu vou fazer tal curso de teologia, e você fica dialogando com o teu problema, a palavra de Deus veio, teu coração não estava nem aí, você perdeu o milagre. As pessoas vêm com problema financeiro, e ela está lá, com o coração focado nas finanças, coração focado no problema, coração focado naquilo. Aí Deus vai falar, e a pessoa continua, porque tem que fazer tal coisa. Não, mas é que o cara lá que entende da finança, o cara que entende de pagar dívida, não, me disse que eu tenho que fazer tal coisa. E Deus está falando. Porque o milagre passou e nem viu. A resposta passou e não viu. Agora, quem está focado na palavra, quem está ligado na voz de Deus, quem discerniu que a presença de Deus está ali, quem discerniu que há um Espírito falando, receberá a recompensa. Porque a palavra é poderosa para mudar tudo que você precisa.
Então, meu irmão, você está vendo pessoas receberem milagre? Você está vendo pessoas prosperarem? Você está vendo pessoas tendo a vida transformada? Você está vendo gente recebendo milagre, libertação, famílias sendo restauradas? Tudo isso está acontecendo aos teus olhos. A colheita da palavra está funcionando, sempre vai funcionar. O poder da palavra sempre vai operar. A questão não é mais se a palavra funciona ou não, a questão não é mais se a palavra opera ou não, a questão é o meu coração. Para onde eu trago o meu coração? Eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer. Eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer. E muitos milagres que você tem ouvido e outros que você não sabe, é porque nós, pastores, estamos aprendendo a ouvir o que Deus tem a dizer. Então você está ministrando e a voz do Espírito diz: há uma pessoa, quando você dorme, você acorda amortecido. Isso é uma coisa que já acontecia com sua mãe, sua família. E não é isso? E você recebe. Uma pessoa fez um voto aqui, mas Deus vai fazer o milagre por causa da fé. Aí você veio com um voto, querendo exigir de Deus e comprar de Deus. Aí terminou o culto, a pessoa mandou mensagem: eu sou aquela pessoa do voto. Aí, na segunda-feira, aconteceu o milagre. A resposta que a pessoa precisava. Por quê? Porque a palavra de Deus é infalível. Agora, como é que você ouve a voz de Deus? Começa com você priorizando a voz de Deus. Quando você mostrar para Jesus que Ele é mais importante que os teus problemas, que Ele é mais importante que a tua família, que Ele é mais importante que o teu status, que Ele é mais importante que o teu dinheiro, que Ele é mais importante do que o teu ministério, que Ele é mais importante do que você faz, do que você é, você vai ouvir a voz dEle constantemente. Ame a Jesus acima de tudo. Como é que eu amo a Jesus acima de tudo? Ouvindo e obedecendo sua palavra. Então o evangelho é muito simples. Você tem que ouvir e obedecer. Isso prova que o teu coração está em Jesus. Quem não ouve e não obedece, quem não está ligado na palavra, quem não ama a palavra, quem não presta atenção na palavra, não ama Jesus mais do que a si mesmo, não ama Jesus mais do que ama a sua fama, não ama Jesus mais do que ama o seu próprio ministério. Você vê como é simples identificar? Se o meu coração vem focado na palavra, eu estou amando Jesus mais que tudo. Se o meu coração vem focado em mim, eu não amo Jesus. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Amém?